Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16 até o versículo 26. Se você não tem sua Bíblia, você pode acompanhar na tela. Caso contrário, eu digo, fique com a Bíblia aberta. Eu vou mencionar vários pontos. E eu queria que você conferisse na sua Bíblia, ou anotasse para em casa você conferir. Gálatas 5, a partir do versículo 16. Essa está na tela, está na versão, nova versão internacional. Todos já acharam? Se você achou, diga amém. Amém. Se você não achou ainda, diga socorro. Alguém falou misericórdia, né? Aprenda a manejar o livro, ok? O telefone celular, ele é letra maior. Então, compre uma Bíblia igual, com a letra igual a da minha, assim, tá vendo? Você consegue enxergar daí, né? Faz de tudo. Então, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Versículo 16 diz assim para nós. Por isso digam, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O próximo versículo serão os nossos homens, com voz bem forte. Homens. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. As irmãs, o próximo verso. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, homens. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza de identidade. Irmãs. Idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, facções, inveja. Embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, irmãos. Aqueles que praticam essas coisas não entrarão no reino de Deus. Irmãs. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Irmãs, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Todos nós agora. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. A vida do crente cheio do Espírito Santo. Vamos fazer uma revisão e vai estar no PowerPoint para ajudar você a rever. Já vi que nós não temos mais cópias das anotações. Se você precisa, você pode pedir com a Junéia dos últimos 3 domingos. Mas uma vida cheia do Espírito. O que é que nós aprendemos até aqui agora? O que foi que nós aprendemos? Primeira coisa que nós vimos logo, e não dá para elaborar. Você pode ir no nosso canal do YouTube, CCP Newark, ou na página do Facebook. Você tem toda a palavra, tem todo o ensino. Você pode ver o culto inteiro ou ver só a palavra. Você tem aí as suas mãos essas ferramentas. Mas o que já aprendemos? Salvação é a experiência do crente seguidor de Jesus quando? Duas coisas muito claras. O que nós cremos? Fundamentos da fé. O que nós cremos que é necessário para a salvação? Crer no coração que Jesus foi ressurreto dentre os mortos por nosso Deus. O poder de Deus atuou na vida dele e ele não ficou naquele túmulo. Segundo, confessar com a sua boca. Precisa ver essa confissão. Confissão, para que seja válida, precisa ter uma testemunha, uma pessoa ou uma quantidade. Por isso os apelos ao final do culto. Agora, há casos extraordinários. Né? Lembra do ladrão na cruz? Só estava Jesus, Deus e ele, né? Então, não tinha chance nenhuma de ter, apesar do outro ladrão que não aceitou, talvez fosse uma testemunha negativa. Mas o ponto é, naquele momento não tinha ninguém, mas fora disso, você precisa confessar a alguém. Dizer, você pode ser minha testemunha, eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Eu creio no meu coração e eu quero confessar com meus lábios. Isso começa um processo, mas esse processo não para aí. Porque logo em seguida nós descobrimos, já cobrimos tudo isso, que o Espírito Santo, Pai, Filho e o Espírito Santo, Pai, Criador, Jesus, o Salvador, o Espírito Santo. Jesus disse, não vou deixar vocês órfãos.
Enquanto ele vai ao céu, completou a sua obra, abriu o caminho para os céus, para que nós possamos estar com o Pai, ele diz, não vou deixar vocês órfãos, eu vou lhes enviar o Espírito Santo. A pergunta que nós fazemos é, quando? Porque há algumas boas igrejas, bons pregadores, homens que nós vamos e mulheres que vamos ver lá no céu, ensinam às vezes que você é salvo primeiro e depois o Espírito tem um outro processo. Nós não cremos assim. Estão aí os textos que nós podemos, né? Por exemplo, o apóstolo Pedro, quando ele fez um apelo, uma multidão, 3.000 pessoas responderam. Ele disse a eles, arrependei-vos. Que arrependei-vos? Eu estou perdido sem Deus. E eu preciso de Deus. Isso é arrependimento, é mudar de direção. É um ato de fé, entrega de vida. E ele diz, cada um de vós seja batizado. Por isso a questão do batismo, por isso a questão da confirmação, por isso a questão de você tomar posse formalmente da sua membresia com a igreja de Cristo Jesus, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E ele diz, e recebereis o quê? O dom, o presente, a dádiva. Não está falando de habilidades do Espírito, não está falando sobre os dons do Espírito, que são muitos e variados. Isso é uma palavra para outro ensino, outro fundamento. Mas no momento em que você crê no coração, confessa com seus lábios, você recebe o Espírito Santo. A grande dificuldade é que muitas vezes o Espírito Santo chega e a nossa vida está uma bagunça total. É aquele cântico, né? Entra na minha casa, né? Muda tudo de lugar, né? A gente precisa pedir isso. Eu sou a tua casa, a tua morada, né? Eu sou o teu lar. Vem, muda tudo de lugar. Não é nem muda as coisas, não. Muda tudo. E nós não podemos perceber ainda a atuação do Espírito Santo de Deus. Então, esses são os primeiros passos que nós vemos. Que mais que nós aprendemos? É que o Espírito Santo em nós, ele tem várias funções. Uma das funções é que ele é um selo de propriedade. Lembra que naquela época eles usavam a cera, derretiam, vinha ali o proprietário com um anel e marcava, selava. Nós sabemos que lá no túmulo de Jesus também, os soldados romanos, depois que colocaram a pedra sobre a porta do túmulo, eles vieram e também colocaram um selo para dizer do imperador, você não abre não tira essa pedra porque você vai estar em problema, porque o império vai estar contra você. Mas não teve império que pudesse impedir que os anjos revirassem e movessem aquela pedra. Mas nós recebemos um selo. Para que isso? Gente, a graça de Deus não é licença para você viver a sua vida do jeito que você quer. Nós plantamos, nós colhemos. É melhor obedecer a Deus. É melhor caminhar nos seus caminhos. Porém, quando nós estamos selados, nem quando nós estamos muito desobedientes, muito vagabundos, muito longe de Deus, Satanás vem querendo meter as suas unhas em nós, ele chega ali, tem selo, não posso mexer. Há uma proteção, propriedade. E o Espírito Santo é como aquele down payment, aquela primeira entrada que vem para dizer o seguinte, eu comecei uma boa obra em você e vou completar isso. Está lá em Efésios 1:13. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra de Deus, quando você se arrependeu, quando você creu no coração, quando confessou com a sua boca, o que aconteceu? Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Mas a mais, o Espírito Santo também, ele, além de selar, ele é poder. Digam poder. Ele é poder, habilidade, porque às vezes a pessoa fala, mas eu não dou conta. Dá sim. Olha só o verso. Vocês não estão sob o domínio da carne, a sua natureza. Nós não podemos dizer para nós mesmos, nem para Deus, que, não consegui. Até tentei, mas não dei conta. Nós escolhemos, porque o poder já está em você. O Espírito Santo de Deus, ele não impõe a sua vontade. Ele está em nós. E nós podemos ouvi-lo ou não. Obedecê-lo ou não. Então, a carne, nossa natureza, já não tem domínio sobre nós. Mas tem mais ainda. Tudo isso já vimos nas últimas 2 semanas. O que mais ouvimos? O Espírito Santo é poder também para viver uma vida transformada. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Você imaginou, então, na casa do Senhor, nós somos a vitrine, nós somos a amostra, nós estamos por aí. Você imaginou a pessoa olha para nós, o que vê?
Então, a ideia é que nós temos o poder para viver uma vida que agrada de Deus, como filhos de Deus. Agora, no texto que nós vimos, como é nosso costume, nós sempre dividimos em 2, 3, 4 partes. Dividimos esse texto em 3 partes. Já vimos uma, a necessidade do crente de viver diferenciado. Começamos e vamos terminar a segunda, o cultivo. Então, preciso viver diferente. Segundo, como é que eu cultivo isso? Como é que eu cuido disso? E por último, qual é a fonte desse viver diferenciado? De onde que vem a força? Então, por onde que eu vou começar, pastor? Você pode perguntar. Por onde vou começar? E a resposta vem para nós aí, que nós já vimos também. Reconheça que o seu interior está em guerra. Reconheça. Nós lemos, vocês leram, irmãos e irmãs, vocês leram muito bem, e nós ouvimos o quê? Por isso digo, vivam pelo Espírito, escolha. Decisão sua, minha, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. E aqui vem a realidade, fiquem bem certos. A carne deseja o que é contrário ao Espírito. Meus impulsos naturais são contrários à vontade de Deus. E o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam fazer. E essa luta só vai terminar quando Jesus voltar. Essa semana, um de vocês, eu recebo muitas informações muito boas, e quando sempre possível quero usar. Alguém me mandou essa informação, palavras proferidas pelo reformador Martinho Lutero. Olha que expressão tão clara. O que é que ele disse para nós assim? Eu pensei, olha o Lutero falando, eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, quando eu criei e conversei assim com Jesus. Mas descobri que eu infeliz. E eu ia falar assim, que o vagabundo, o safado, o miserável, sabia nadar. Agora, o que ele disse? Eu tenho que matá-lo todos os dias. Todos os dias. Se você já leu, já viu algum YouTube, algum filme da vida de Lutero, você vai saber que ele era um homem de oração. Ele orava muito. E falaram uma vez, Lutero, você tem tanta obra para fazer no ministério, tanta coisa. Ele foi o primeiro a traduzir a Bíblia para uma linguagem do povo, o alemão, quando naquela época a Bíblia só era em latim, e grego e hebraico. Então só eruditos, só gente do top lá podiam ler a palavra de Deus. Ele traduziu a Bíblia inteirinha, imaginou um negócio desse? Entre muitas coisas. E quando você olha para a vida de Lutero, ele diz que ele orava muito, orava 3 horas todos os dias. O pessoal falava, gente, por que você tem tanto para fazer? Por que você não ora menos, trabalha mais? E ele diz, mais eu tenho, mais eu preciso orar. E quando ele não orava, alguns de vocês iam encaixar com ele direitinho, porque ele se arrastava pelo chão, lá no canto dele, né, vinha rodando, né, e parecia até, algumas pessoas pensavam, esse moço está endemoniado. Não, é porque ele estava em agonia. Ele fala, orando, eu não entendo porque que a minha cabeça não entra em alinhamento com as coisas de Deus, porque que os meus sentimentos, porque que o meu coração, porque que a minha vontade, essa luta constante. Por isso ele diz isso aí. Há uma luta. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para viver uma vida guiada pelo Espírito Santo é reconhecer que há uma guerra interior. Isso é um passo muito importante. Segundo, ser guiado pelo Espírito Santo. Eu já mencionei, imagina, todo carro de 4 assentos ou 5 assentos, ele tem o lugar do motorista, tem o lugar ali do passageiro, né? E lá atrás mais passageiros, né? Muitas vezes o Espírito Santo está sentado aqui no lado do passageiro e nós estamos na direção. Quando a gente está em desespero, a gente pede ajuda dele. Assim que passou o desespero, a gente pega o volante de novo. Não pode acontecer. Ser guiados pelo Espírito é o seguinte, o Espírito Santo de Deus para tudo. Sai, dá a volta, você toma a direção. Você dirige os nossos caminhos. Isso não é simples, mas nós temos o poder para fazer isso. Nós somos guiados, tá? Nós somos guiados pelo Espírito Santo. O que mais que nós precisamos fazer? Reconhecer que o Espírito Santo, nós temos que fazer assim, como que digamos, um autoexame, uma observação. O Espírito Santo produz fruto. O crente criado pelo Espírito Santo produz fruto. Produz fruto.
Precisa ver. Eu contei do lado do nosso filho que fez está fazendo um jardim, cada dia mais aquele jardim está aumentando, agora é pé disso, pé daquilo, né? Eu já falei do pepino, tudo coisa que eu não como, eu só fico olhando, vendo ali o poder de Deus, né? Só tomate, esse monte de negócio que não, mas eu vejo, sabe que eu vejo tudo crescendo verdinho, porque naturalmente estão saudáveis. Então, o crente naturalmente ele vai produzir frutos, tá? Tudo bem? Agora, quais são os frutos? Quais são os frutos? Qual é o fruto do Espírito Santo? Vou pedir aos nossos irmãos que leram com uma maneira extraordinária. Parabéns, irmãos. Parabéns, irmãs, que também leram. Não foram tão boas quanto os irmãos, mas quem sabe agora que se já foram desafiadas vai ser melhor. Então, vamos lá. Irmãos, qual é o fruto do Espírito, irmãos? Só coisa boa. Irmãs, mostrem para nós aqui como a gente deve ler esse negócio. Vamos lá, irmãs? Qual é o fruto do Espírito, irmãs? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amém. Tava bom, né? Empatou, não foi? Mais delicado, né? Tinha mais coração, né? Mulheres têm mais coração. Vou fazer mais testes com vocês. Eu espero que essas práticas estejam aprofundando no seu coração, tá bem? Nós aprendemos no nosso ministério em células, não foi? Nós temos aprendido que o fruto do Espírito é um só, que tem gomos, né? E ele tem esses 9 gomos, ele produz fruto. Então, nós temos aqui esses gomos. Quais são os gomos do fruto do Espírito? Quais são os gomos? Agora eu quero desafiar nossos irmãos para ver, que eles já leram 2 ou 3 vezes, né? Para falar para mim quais são os 9 gomos do fruto do Espírito. Irmãos, vamos lá? Amor. Ok, all right. Irmãs, estava organizado esse negócio? Então vamos lá, irmãs, mostrem para ele. Irmãs, quais são os gomos do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Excelente. Parabéns, irmãos. Muito. Aleluia. Há esperança para CCP ainda. Aonde? Amém. Ok, vamos lá. Nós vamos ter mais chances, com a graça de Deus. Vamos lá. Mas é bom que você vai assimilando. Você notou? Mas isso é o quadro. Obviamente, gente, que o fruto, ele não vem... Quando você pega uma fruta com 9 gomos, que seja, você não vem só com amor, ou só com a paz, só com alegria, ou paciência, ou não, vem com todo o pacote. É nessas horas que a oração entra, né? Nós falamos sobre oração e tudo mais, né? Deus está com você, você tem o poder. Senhor, me ajuda. Eu luto constantemente com questões do coração. Espero que você não vá no meu escritório, mas pessoas que me dão problemas, que tiram a minha paz, estão lá num papelzinho. Eu não estou pedindo maldição, não. Eu estou pedindo, Senhor, me ajuda a amá-los. Me lembrar, pensar. São seres humanos, por razões diferentes, whatever, né? Então, isso precisa cultivar. E você precisa também. Não dê espaço no seu coração para amargura, para, dessabor, nada disso. Continue firme nesse processo de estar confiando no Senhor, tá? Então, esse é o quadro para nós. E nós aprendemos também que o cultivo pelo crente, que é o segundo ponto. Então, precisamos viver diferenciado. Como? Com esse fruto e esses gomos. Como é que eu cultivo isso?
Começa fazendo um exame da sua vida. Lembra que eu mencionei Salmo 139, 23, 24? Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. Vê meu coração. Ó Pai, olha, seja como Lutero, né? Peça a Deus que venha estar com você. Segundo, identifique as obras da carne. Identifique as obras da carne. Agora vamos virar aqui o quadro, tá? Primeiro nós pedimos aos homens que falassem, né, quais são as obras da carne. Nós já lemos 2 ou 3 vezes, você já ouviu. Agora eu quero pedir às irmãs que digam para nós. As obras da carne. Irmãs, quais são as obras da carne? Vamos lá? Olha, ainda bem que estamos debaixo da graça de Deus. Eu sei que o Espírito Santo de Deus, Ele perdoou, Ele viu você olhando na Bíblia, Ele viu você olhando no papel. Eu só entendi o primeiro, imoralidade sexual, aí a partir daí eu já estava perdido, a minha cabeça estava assim. Então vamos lá, irmãos, vamos mostrar para essas irmãs quais são as obras da carne. Irmãos, estão prontos, irmãos? Respira fundo. Ok, vamos lá. Quais são, irmãos? Aprenderam, irmão? Tava bom, João? Tava bom, Márcio? Passou na... Você não viu o João falando? Amém. Essas são as obras da carne. Então, como é que eu lido, gente? Como é que eu cultivo? Vários pontos. Nós estamos agora chegando aqui quase ao final. Tá? Vai acabar no domingo, dia 13, no almoço. Amém. O que é que nós vamos fazer? Identifique. Alguma dessas características está em mim? É diferente do fruto. Porque quando você tem o fruto, você tem todos. Amor, paz, alegria, mansidão, paciência, tudo. Você tem tudo, né? Domínio próprio. Quando você tem as obras da carne, você pode ter uma área de luta, outra área de luta que seja diferente. Então, primeira coisa, agora você pediu a Deus. Agora olha para o quadro. Identifique. Alguma dessas áreas está me afetando? Um dos projetos que nós temos para um futuro próximo, né, Conselho, é de que nós temos um ministério com homens. Não é uma célula de homens, não é isso. Mas tem um dia que a gente fecha as portas, né, só homens, e vamos abrir a nossa alma. Pegar o quadro aí e dizer, ó, que áreas? Que eu estou precisando de ajuda para eliminar essas questões. Como é que nós podemos fazer isso? Mas enquanto isso não acontece, o que é que eu preciso fazer? Reconheço o diagnóstico. Não é para ser salvo, isso é do crente, que já é salvo. Não vai fazer isso para tentar ser transformado, porque você já está, né? Agora, com o poder do Espírito Santo que habita em você, olha só, crucifique a carne. Do mesmo jeito que Jesus foi crucificado, você pega a carne e diga, olha, imoralidade sexual, na cruz de Cristo. Impureza, na cruz de Cristo. Libertinagem, orgias, embriaguez e a outra lista enorme, né? Então você vai colocando isso a cada um desses na cruz de Cristo. Então você crucifique sem misericórdia. Então você precisa fazer isso. Mas tem mais que nós já vimos também. Siga o direcionamento do Espírito. Ele vai te dizer como você prossegue. O que você vai fazer? Que hábitos precisam ser mudados? Que lugares precisam parar de ser frequentados? Que tipo de filmes que precisam parar de serem vistos ou coisas assim, né? É impressionante como subliminalmente coisas vão sendo passadas para nós. Então, nós somos responsáveis. Então,
Tome a sua decisão, use o poder do Espírito. A sua carne não tem domínio sobre você. Você tem através do Espírito Santo de Deus. Siga o direcionamento do Espírito Santo de Deus. E o que mais? Por último, que essa é a nossa reta final, e depois quero fazer um apelo a vocês. De onde, pastor, de onde vem, além da presença do Espírito Santo, baseado em quê? Qual é a fonte? Qual é o do poder? De onde vem a razão desse viver diferenciado? Eu queria usar 2 textos que não estão em Gálatas. Um deles é o que está em 2 Coríntios, capítulo 5. Você pode depois ler em casa, a partir do versículo 17. Vai estar na nossa tela. Ou seja, tome posse daquilo que Deus já fez por você. Que Ele já fez por você. Muitas vezes nós nos enganamos pensando que salvação é o que eu faço para Deus. Gente, nesse relacionamento com Deus Todo-Poderoso, não tem o que eu posso trazer para Ele. O que eu vou chegar para Ele com o quê? Com a minha natureza? Nada. Você vem, Ele falou, quem vem a mim tem que ser como criança. Criança vem para nós, tem alguma coisa para oferecer? Não. Só as mãozinhas dizendo, dá, me segura, me levanta, me socorre, não é assim? Então, preste atenção, salvação tem a ver com o que Deus já fez por nós. O que é que Ele fez? Olha só, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, nova criatura é. As coisas antigas, velhas, já passaram. Eis que tudo se fez novo, surgiram coisas novas. Tudo isto provém de Deus. Zero contribuição. Salvação é uma dádiva. Nós cremos absolutamente. Nós não conseguimos merecer a salvação. É uma dádiva de Deus. Ele nos dá essa salvação. Tudo isso provém de Deus. O que provém de Deus? Ele nos reconciliou consigo mesmo. Estávamos separados dele. Por meio de Cristo. E também, além disso, nos deu o ministério para dizer para outros o ministério da reconciliação. Na próxima semana quero ouvir pelo menos um testemunho e passarmos um vídeo sobre o nosso encontro com o Ministério em Células ontem, muito abençoado, né? Muita bênção. Então, mas a ideia é o seguinte, Ele nos deu esse papel para passar para outros, alcançar outros. Ou seja, o quê? Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E aqui a grande notícia, não lançando em conta, não jogando na cara os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. E aqui a frase que vem assim tão grande, confirmando esse trabalho que nos foi confiado. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Eu estou fazendo um apelo a vocês. Nós fazemos um apelo aos que estão ao nosso redor. Para o quê? Por amor a Cristo, lhes suplicamos. Reconciliem-se com Deus. Tudo vem dele. Receba essa dádiva, essa graça. Reconcilie-se com Deus. E por último, aqui ele tem uma frase lá no versículo 21, tremenda. Olha que troca. Deus tomou pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Quem é que não tinha pecado? Jesus. O que Deus fez com ele? Tornou pecado por nós. Para quê? Para que nele nós formássemos justiça de Deus. Troca divina. Deus pegou o nosso pecado e colocou sobre ele. Pegou a justiça de Jesus, colocou sobre nós. Uau! Então como é que eu respondo para isso? Como é que eu tomo posse disso aí? Com o poder de Cristo, do Espírito Santo que habita em você, entregue sua vida por completo a Deus. É possível que, eu creio que talvez um ou outro, alguns de vocês que nunca creu e confessou publicamente, não adie-se mais. Hoje é o dia. Daqui a algum momento, você vem até aqui e diga, Senhor, eu estou aqui, olha, para dizer, Senhor, eu creio no meu coração. Eu creio. E eu quero confessar isso. Sua vinda até aqui, e se você vier, nos deixe saber. Nós vamos querer orar, abençoar você, pedir alguém que ore com você. Mas há algo que talvez você precisa fazer. Nós que já temos esse encontro com o Senhor. É dizer para o Senhor, Senhor, eu quero agora entregar a minha vida. Quero pedir a nossa equipe de louvor para que venha. E nós vamos dizer como o apóstolo Paulo falou. Ele disse assim, eu fui crucificado com Cristo. Ele não foi à cruz para pagar pelos pecados, mas ele diz, eu fui crucificado com Cristo.
Assim, já não sou eu quem vive. Mas quem vive? Mas Cristo vive onde? Em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Isso está lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Entrega a sua vida para Deus por completo. Outra área que eu posso dizer é o seguinte, nessa entrega, né, que eu creio que nós deveríamos fazer e procurar. Você notou que nos gomos, amor, paz, alegria, paciência, né, mansidão, domínio próprio, tudo isso que nós vimos ali, vocês perceberam uma coisa? Esse fruto tem tudo a ver com o quê? Relacionamento com Deus ou uns com os outros? Com Deus ou uns com os outros? Acho que vocês não pegaram ainda. Relacionamento com Deus ou uns com os outros? Uns com os outros. Pode falar, uns com os outros. Tudo isso. Algo extraordinário vai acontecer. Eu vejo que nós temos crescido, né? Mas uma coisa que mostra é o seguinte, uma igreja que está cheia do Espírito Santo, os relacionamentos são diferentes. A coisa que mais atrai, que mais alto fala as pessoas fora, é quando eles percebem que, puxa vida, olha como é que eles se tratam. E todo mundo sabe que nós não somos perfeitos, nós pisamos nos calos uns dos outros, nós ofendemos uns aos outros, nós desapontamos uns aos outros. Não entendo essa gente, como é que pode isso? Não é aquele que traiu fulano, não é aquele que machucou Beltrano, e como é que hoje eles estão juntos aí? Que isso? Que negócio é esse? Então, uma muito forte tem a ver com nossos relacionamentos uns com os outros. Eu não sei onde você está, mas há muito caminho para nós ainda. Há muito caminho para nós. A nossa natureza ela tem a tendência de lidar bem com aquelas pessoas que nos tratam bem. É assim. Essa é a natureza humana. Quando nós saímos no salão social, é tão bom aquele burburinho ali. Eu amo ver aquele burburinho de voz e tudo mais. Mas olha só, às vezes, principalmente as pessoas que estão recém-chegadas, que não têm pessoas conhecidas ainda, você notou o que acontece? Onde é que elas ficam? Lá para o cantinho, lá no outro cantinho, lá perto do biombo, outro perto aqui. Eu estou só olhando, né? Quando eu tenho amor, a pessoa chegou diferente, o que é que vai acontecer? Eu tive o privilégio de visitar uma igreja recentemente, na área de Boston. E era uma conferência, estávamos ali aqueles dias, e eu até pensei comigo, acho que o pastor encomendou, gente. Eu sou um pastor convidado, então ele deve ter encomendado isso. Mas eu não tinha sossego. Eu sou do tipo que chega 1h da noite lá, que esquece, eu não quero saber. Eu acordo bem cedinho, mas ficar acordado até tarde, não. Mas eu não tinha sossego, porque toda hora, acabava a reunião, eu já saía rapidinho assim, já vinha alguém, pastor, vamos tomar um café, vamos fazer isso, na hora do almoço, pronto. Mas aquilo calou fundo. Queriam saber, conversar, saber estar junto e tudo mais. Você imaginou a nossa igreja fazendo isso? Puxa vida. Tem a ver com... Você não pode arrancar o Espírito Santo e devolver para Deus, isso é impossível. Você creu, confessou, Ele está aqui. Mas você tem o poder de entristecê-lo, você tem o poder de não permitir que Ele dirija a sua vida. Então, desista isso. Quem sabe hoje é o dia que você vai dizer, Senhor, eu preciso entregar a direção. Preciso parar o carro, dar a volta e dizer, você dirige, eu vou ser o passageiro. Você já creu no seu coração? Você já confessou com a sua boca? Se ainda não fez, há algo que está impedindo de fazê-lo hoje? Você que é uma pessoa que já fez isso, mas está desviado, está frio, distante do seu Senhor. Você está disposto a ver esse fogo da presença de Deus reacendido na sua vida? Você está pronto a se reconciliar com Ele e dizer, Senhor, eu quero que esse espelho de Gálatas e o fruto do Espírito aconteça na minha vida a partir desse momento. Você quer sair daqui leve, transformado? Consagra a sua vida, reconsagra a sua vida a Ele, em nome do Senhor Jesus.